A Diálogo Engenharia combinou 5 atmosferas especiais em uma nova experiência de morar. Monan Anália Franco, terreno com mais de 6.500 metros quadrados, repleto de espaços exclusivos e diferenciados, e um verdadeiro complexo wellness para desfrutar todos os dias. Apartamentos que expressam o mais alto padrão, com privacidade e conforto. Monan Anália Franco, magnífico. Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JD Cast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. JDcast hoje, Ricardinho. Eu não sei pra quem que eu olho, eu tô vesgo aqui. Eu tô aqui com as Spice Girls, Pussycat Dolls. Hoje minha retina ficará um pouco melhor, porque eu pararei de olhar para uma coisa feia e olharei para coisas bonitas hoje aqui na minha... Há 2 programas atrás falou que eu tava bonitinho. Seu corte de cabelo. Mas, Rafael, antes de qualquer coisa, pessoal, vocês que estão nos assistindo, não esqueçam, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem todos os episódios que a gente faz aqui. Ó, a gente só traz aqui gente gabaritada, certo, Rafael? Com certeza. Indiscutivelmente, só gente gabaritada, porque a gente quer trazer a melhor informação pra vocês, porque a intenção é só mudar a forma de pensar. E é isso mesmo, e nós estamos aqui com 3 convidadas que estão fazendo a diferença, são mulheres empoderadas, belezas diferentes do nosso Brasil, da nossa empresa, e eu tenho certeza que o episódio de hoje, a gente sempre leva tudo com muita leveza, com muita alegria, mas um episódio que sério? A gente tem que falar a verdade, é um assunto sério. Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de preconceito. E a gente estereótipo. Tá usando o tema, né? Meu cabelo me define, mas a gente vai falar sério sobre isso com pessoas que têm muito a dizer. Exatamente. 3 pessoas que andam arrebentando aqui na empresa. É verdade. Já tinham que estar aqui. A gente já deveriam estar aqui. Elas já estamos as namorando há um tempo, já, inclusive. Vamos apresentar, Rafael? Vamos lá. Posso começar? Pode, deve. Eu vou começar aqui com a minha amiga, que eu fiquei sabendo, e já me fizeram um merchandise dela, que é uma cantora nata, é uma gerente... É verdade, é uma gerente de ponta. Ela é cantora, pois é verdade. Eu quero fazer um dueto com ela em algum momento. Me falaram que ela é fera, que... Tá demorando pra estar no The Voice, mas vamos falar do serviço. É uma gerente que entrou para mostrar pro que veio. Ela já no primeiro lançamento já se destacou demais. Os corretores estão falando muito bem dela, falaram que é uma... Você não gosta que falar isso, mas falaram que é uma mãezona, é uma gerente de mão cheia, que está acompanhando corretor a corretor e está fazendo muito sucesso. É uma pessoa muito doce, com muita experiência. Eu estou falando da Lara! Tudo bem, Lara? Seja muito bem-vinda, minha querida. Não vai chorar, Lara, caramba. Não. É canceriano pra canceriano. Prazer ter você aqui, viu? Já era pra estar aqui antes, né, Rafa? É verdade. Já havíamos cogitado você falar várias vezes com você, mas ótimo que você aceitou. Prazer estar com você. Seja muito bem-vinda, Lara. Muito obrigada. Nada. Agora vou apresentar as 2 corretoras que estão representando todas as mulheres que trabalham aqui. Você é guloso, hein? Eu sou gulosinho. Gulosinho ranzinza. Tá bom. Descobri isso hoje. Eu queria apresentar a minha amiguíssima dona Colombina da equipe da Suza. Da mãozinha. Seja bem-vinda.
uma moça que anda Gracinha. arrebentando lá no circuito da Vila Ema, né? Vendendo bastante apartamentos lá. Já tá com a gente há um tempinho aqui. A gente já era pra ter gravado, né? Adiamos. Então, prazer tê-la aqui com a gente, Colombina. Espero Seja que muito essa bem-vinda, conversa hoje Colombina. seja super agradável pra você também. E, ó, uma pessoa nova que eu conheci há pouco tempo, mas que anda arrebentando daqui na JD. Pode não sabe, mas ela por pouco, não estava aqui no 6 de Campeões com a gente. Você né? me falou. Porque o VGV estava alto lá no Monan. Dona Alicia, Seja muito prazer, bem-vinda, Alicia. seja muito bem-vinda Tudo aqui com a bem? gente. Obrigada pelo convite. Prazer, com a mão gelada. E, Rica, nós temos aqui 3 mulheres lindíssimas que estão vendendo. Temos uma loira, uma morena e uma ruiva. Que responsa, hein? Cheias de histórias para contar. Pra gente. Puxa vida. Então vamos começar logo. Vamos começar contando as histórias delas, Rafael? Demorou. Vamos começar pela Lara. Lara, uma coisa que a gente gosta de fazer aqui na abertura é de vocês se apresentarem um pouco, porque assim como vocês, existem milhares, dezenas de mulheres assistindo aqui que querem se inspirar, que querem galgar os mesmos passos que vocês. Então, assim, conta pra gente aí como que é a sua experiência, como foi a sua entrada aqui no mercado imobiliário. Bom, eu gosto sempre de falar, eu acho que é importante eu falar essa parte, que eu sou uma pessoa que eu não tenho carteira de trabalho. Não tenho, nunca nem tirei. É verdade isso. Eu fui autônoma minha vida inteira, né? E eu sempre fui comercial. Eu me formei, mas não fui para a área, publicidade. E eu sempre trabalhei com vendas, com pessoas, só que era um segmento totalmente diferente, né? Eu trabalhava com lingerie, trabalhava com outro segmento, muito com mulheres, mais com mulheres, né? Gerenciava mulheres. E na pandemia, esse nicho caiu muito, né? Nós tínhamos uma equipe familiar, né? Trabalhava também com minha mãe, empreendi muito com ela nessa parte de vendas. Ela... Como é o nome da sua mãe? Cecília. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Cissa. E sempre ali, sempre nesse segmento. Só que na pandemia caiu demais nossas vendas mesmo, né? E nesse momento, uma amiga que trabalhava na JD, lá em São Caetano, me falou, nossa, você tem muito perfil, vamos. Aí eu fui. Então, eu tô há 6 anos na empresa, né? Foi bem no início, foi no início de 2020, e eu sou totalmente cria da JD Diálogo, assim, todo o meu histórico. Sua história imobiliária começou aqui, só que eu sou muito cria. Que exclusividade, que prestígio, né, pra gente. E vendo o teu crescimento, né? E assim, se eu não tiver... Você começou como corretora, Bolinha. aqui dentro, bolinha. Era salão... Não, sempre fui sempre online, né? Sempre foi online Sempre foi também. online. Eu era lá de São Caetano, né? Depois eu vim pro Tatuapé, mas eu tirei... Você é natural do tirei o ABC? PS. Não. Ah, não. É porque Tava por lá. Essa Tava... amiga era de lá e eu fui pra perto dela, né? Entendi. Então eu fui pra lá, depois eu vim pra cá. Mas eu sou totalmente... Não é gerente há muito tempo. Não, a minha gerência vai fazer 1 ano, agora no mês que vem, dia 7 de Já? julho. 7 de Caramba. julho, então, a gerência e Uhum. está entre as... Por Tá entre os top. Ah, do sempre em empresa. destaque. No ano passado mesmo, entrando no meio do ano, né? Eu fiquei ali, quase cheguei... Meu objetivo era chegar entre os 10 primeiros, mas eu não consegui. Acho que eu fiquei em 12º, se eu não me engano. Teu primeiro produto foi o Monan? Foi Monan. Moca? Foi. Como gerente. Como gerente foi Monan Moca. E depois... E esse ano eu tô aí, tá? Brigando. Tô brigando aí. Tá brigando pelas posições. Pelas posições. E vai chegar. E você, Colombina, conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua história, como que você foi picada pelo mosquitinho do mercado imobiliário. Conta pra gente, minha linda. Eu sempre trabalhei com vendas na região da 25 de março, né? E estou na JD há 9 anos. E fui picada pela JD. Sou fiel. Pô, mas você teve uma baita Você escola. cria a JD também? Sou 9 Você é corretora anos. da JD. Você não entrou no mercado imobiliário antes? Não. Pô, mas você trabalhou na 25 de março, intenso Sim. como é. Aqui pra você é fichinha. Sim, Ou tá sim. em casa, tá em Tô família. em casa, porque é vendas, né? Caramba. Então, é ler o cliente e deixá-lo
Falar mais que nós. Eu não sei se vocês estão emocionados, mas vocês parecem tão calmas. A Lara falando, parece... Cenas, né? Tô nervosa. Tá Tô nervosa, tô Lara, imagina! E Docinha. você, Colombina, você tem uma voz, parece que também tem uma maracujina, tem alguma essência. É só a voz. É mesmo? Tô tá nervosa também. minha Meu linda? primeiro podcast. Não, é o primeiro de todos. Qual foi o primeiro empreendimento que você fez aqui? Você lembra? Eu comecei no online. O primeiro foi se o for online. Linha, O primeiro empreendimento que você vendeu foi o Linha? que eu acompanhei. Né? Tá. Já faz um. A gente lançou o Linha foi em 2017, se É, não me engano. faz Caramba. 9 anos. Mas acho que até um pouco mais. Foi bastante tempo. Caramba. Tá aí e tá aqui com a gente, tá no podcast, é porque deu muito Hoje certo. tá lá né? no parque, né? No Parque Diálogo no Parque Vila Diálogo Ema. Vila Ema. Não quis participar, eu não lembro nem se ela estava no dia que nós fomos fazer o delivery lá no... Você estava lá, né? Estava. Estava lá no delivery, mas não quis sentar na mesa conosco, né? Sentou a Ficou Dona tímida. Esperança e o Sacristã, mas... A esperança Hoje não. Mas foi hoje na você não frente. escapou. Hoje ela está aqui e não fugiu. E aí, agradeço. Obrigada. Eu bom. que agradeço. E você, Alicia? Conta aí, quanto tempo você está no mercado? Como você entrou nessa doideira? Bom, obrigada pelo convite. Imagina. Que me sinto bem, né, feliz, porque tem 2 meses que eu tô na JD. E eu sou do mercado tem 14 anos. Nossa. 14 anos, Caramba. mas não como corretora, eu era RH. Trabalhava numa outra empresa, que era uma incorporadora. Fui achada sendo aquelas moças que fazem feirão da caixa. Promotora? E aí eu tinha a função de fazer o cadastro de cliente, aí um incorporador gostou de mim e falou assim, você consegue fazer contratação? Eu falei, arrumar um emprego? Claro, com certeza. E aí foi isso, aí foi indo, eu fui conhecendo pessoas, aí virei chefe de departamento de RH de uma empresa bem conhecida também no mercado. E aí eu, tipo assim, comecei a ganhar dinheiro, né? Mas eu era CLT. E aí eu comecei a ganhar bônus salarial, PNL, e cada indicação de contratação, eu ganhava um X valor. Aí eu comecei a ficar competitiva, eu já era, né? E aí eu comecei a ficar competitiva, eu falei, cara, eu não me encaixo aqui. Porque, tipo assim, uma coisa você ganhar no valor na época, pra mim era muito, né? Eu era bem jovem. Então, eu ganhava R$4.000. E eu não era formada. E o dono da incorporadora quis me registrar como chefe de departamento, porque eu dei resultado em 1 ano. Aí, me formei em RH, porque a construtora pagou. E aí, eu não é que eu traí a construtora, mas eu não me via mais lá. Porque, tipo assim, você não cresce tão fácil nessa área. E eu vi o quanto a gente pagava em 50, quanto a gente tinha que pagar comissão para corretor. E aquilo me deslumbrou. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí abri uma empresa de RH, comecei a prestar serviço para o mercado imobiliário. E um dia uma amiga minha, que hoje é diretora em outra empresa, ela falou assim, faz uma venda. Se você fizer uma venda, a comissão vai virar a sua vida. Eu falei, então tá, se for de Deus, eu vou fazer essa venda. Eu peguei uma listagem, gente, real, eu detesto ofertar. De verdade, eu detesto, tipo, Não é pegar só o você, telefone... Nós estamos várias vezes isso aqui. E aí, liguei pro primeiro cliente, aí meio que desperta aquela coisa de querer induzir a pessoa, né? Não que seja o erro, mas pelo menos pra ele te atender, entender o que você tá falando. E eu não sabia de nada. Eu sabia dar treinamento, mas eu nunca fui a corretora. E aí... Para em ação, né? Nunca fui em campo. Nunca entrei nessa guerra, nessa loucura que é ser corretor de imóveis, né? Não que seja ruim, é maravilhoso, mas tem os seus lados bons e os ruins, né? Sim, como tudo na vida. E aí, beleza. Aí eu liguei no 5º cliente, ele comprou. Eu acho que foi 3 apartamentos de altíssimo padrão. Aí eu ganhei em torno de... Pode falar o valor, né? Pode. Aí eu ganhei em torno de 120 mil. Aí eu falei, Caramba! eu tô muito rica, tipo, né? Uma pessoa que ganhava... Ainda novinha. Não, eu tava ganhando meus 10. Ainda novinha, ainda você era novinha. Não, eu era novinha. Ainda você era novinha. Aí ganhei 120 mil reais, eu falei, não, peraí. Aí fui atrás, dei entrada no crédito, tudo bonitinho. Mas não segui a área, porque eu fui me formar em outra área. Sim. E aí, chegou a pandemia, todo mundo teve que procurar alguma coisa, né? Aí eu consegui me sustentar na parte de contratação. Concluí minha faculdade recentemente. Você fez faculdade do quê? Eu fiz direito. Direito.
Isso, Tá. sou formada. Eu sou bacharel, né, em Direito. Não Sim. entrei na ordem, ainda não. Legal, parabéns. Obrigada. Enfim, aí tem um ano que eu sou corretora de imóveis. Eu tava no setor de Alphaville. Comecei a ganhar muito dinheiro lá também. E aí, eu tava aquele namoro, né? Aqui com a JD. Se vou, não vou. Como eu moro aqui na região da Zona Leste, eu falei, vai vir o Monan na Alia Franco. Falei, agora eu vou. Aí vim, fiquei um mês, né? Comecei a ficar me destacando em vendas. E da mesma forma que eu fiz lá no começo da ligação, comecei a fazer com o digital. E aí comecei a crescer na internet. E eu percebi que na internet cresce muito, aí começou. Muito rápido. Me apaixonei muito rápido. Muito rápido. Pra mim foi muito rápido, gente. Isso, Alicia, é uma coisa Legal. que a gente vem, né? Então, a Lara, Lara, eu descobri essa semana, por exemplo, eu tava conversando com a Rose, né? Que é uma corretora da sua equipe, que eu falei, Rose, nunca tinha visto um vídeo seu. E aí eu vi ela falar assim, a Lara que me deu, né? Porque ela foi premiada na questão dos campeões seu. E talvez a Colombina que menos vejo, acho que ela nem faz. Acho que ela nem faz, viu? Mas ela vai começar a mudar logo, logo. Mas vocês duas são duas pessoas que usam ativamente. São a ativas, rede né, nas social redes pra sociais. Isso, né? Sim. Vocês usam o poder da rede social e aí vai ter tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque rede social é imagem, né? Sim. Tá vendendo imagem. Sim. E vocês usam muito isso a favor de vocês. Eu vejo bastante os seus vídeos, vejo bastante os vídeos da Lara e da equipe dela. A Lara é bem ativa E mesmo. funciona. Eu vejo E bastante. funciona, né? Então, Aham. a Colomina, logo, Colomina! Não, a gente vai fazer com Vamos ela. fazer, vamos Daqui a fazer, pouco ela porque tá você saindo vai pro ver que telefone funciona. aqui. Mas, menina, a gente tá aqui por um motivo, né? Verdade. Por quê? A gente tem até o nome do episódio, né? Meu cabelo não me define, a gente esqueceu. Tempo, Mas né? nós íamos pintar. Olha, só pra falar, ele queria pintar literalmente o cabelo. A gente pinta daqui a Ele pouco. Queria, acho que teríamos. Você vai deixar ele mais. Eu Se falei, eu meu fosse Deus, mulher, Rafael. eu mudava o cabelo uma vez por semana. Cai. Então, Sabe? Pega no teu cabelo. Ia ser careca, Ricardo. a gente tem hoje na mesa 5 tipos de cabelos diferentes que o pessoal vai entender por que o cabelo. Sim. Nós temos um meu alemãozinho, né? Uma ruiva, uma morena, uma loira e um meio careca. Não tem muito cabelo mais. Mas isso o que a gente está querendo trazer com vocês é uma quebra de tabu, uma quebra de estereótipos, né? Sim. De que nós cinco personas carregamos estereótipos conosco. A ruiva carrega uma bagagem por ser ruiva, a morena carrega uma bagagem, a loira carrega uma Bagagem. Oi. um careca, talvez, não mais gordinho, mas um careca carrega. Não, você tá semi, para. Para. Ah. Careca, cara. É que a câmera que você vai ver na gravação não aparece. Tá fazendo academia, Mas, tá sarado. Ela tá falando da careca. 2 meses que eu tô aqui, eu percebi Espero que ela tenha muita falado do semi diferença. da careca, não do corpo. E aí temos um alemãozinho aqui também. Então, se a gente for decupar os nossos cabelos, a gente vai achar vários adjetivos. Nem todos são bons, nem todos são bonitos pra gente. E a gente quer saber de vocês se quando os clientes chegam no plantão, se eles vêm munidos desses estereótipos, né? Se, por exemplo, pra Lara, você sente, Lara, começar direto no cabelo pra gente entender o episódio. Você carrega uma bagagem por ser ruiva, né? Então, bonita, cabelo chama atenção, ruivas chamam atenção, naturalmente. Você, quando um cliente chega pra você, você acha que a primeira leitura que ele tem é essa? Deu uma ruiva ou não? Lembrando, né, só para ilustrar, que se a gente for fazer uma pesquisa breve, a mulher ruiva, ela remete à mulher fatal. Uma mulher, né, nessa pegada... Fatality, Mortal Kombat. Então, na verdade, quando o Ricardinho conversou comigo, né, e me convidou, eu perguntei, você lembra? Mas o que é a ruiva? Porque de verdade, sendo bem sincera, eu não sabia. Aí você ainda usou a Jessica Rabbit, né? Como Jessica Rabbit. E eu falei, nossa... A Jessica Rabbit é ruiva. É ruiva. E É proposital? E eu não sabia, tá? Dessa ligação de verdade. Não sabia. Então, assim, de qualquer forma, o fato de você ser mulher, de você chamar uma atenção independente da cor do cabelo, sim, às vezes você percebe, já aconteceram alguns casos em que aquele primeiro impacto você vê que, entendeu?
o cliente olha, uma reunião, seja lá o que for, um primeiro contato, a pessoa te olha diferente, mas assim, o que eu acredito, que aquela primeira impressão, ela rapidamente ela vai ser derrubada com o quê? Ela é quebrada com a Ela é tua quebrada com postura, a né? sua postura, com o seu trabalho, né? Então, assim, é muito rápido essa transição. Quando existe, não são todas as vezes, mas às vezes acontece, sim, de você Tem perceber. uma coisa que a Alice estava falando, Lara, e você como uma gestora de equipe, tá falando que não gosta de fazer oferta, né? Então, e oferta é uma palavra mágica dentro do online que praticamente o modus operandi aqui da empresa. Quando a gente fala de oferta, isso é uma coisa que a gente não consegue associar diretamente com o que a gente está falando, porque nós não estamos vendo a pessoa. Eu não sei se ela é nova, não sei se ela é velha, não sei se ela é branca, se ela é morena, não sei se ela é gorda, se ela é magra, se ela é careca ou se ela é essa cabeluda. Eu sei, eu estou escutando uma voz atrás que pode ser gostosa, agradável, pode ser agressiva comigo. E aí, uma coisa que a gente até comentou em outros episódios, voz, nesses pontos, ela importa. Porque se você tem uma postura de cachorro louco na voz, você vai assistir, você vai assustar o seu interlocutor. E é verdade. E para essa, você acha que, por exemplo, pra gente, pra sua célula, que trabalha muito forte com oferta, a questão da aparência, a questão do cabelo em si, mas a aparência como um todo, essa quebra da leitura, porque eu não consigo fazer essa leitura no primeiro momento, né? Eu dependo muito do que eu estou ouvindo de técnico, é uma coisa muito técnica. Você acha que mudaria alguma coisa se eu tivesse, se a aparência, se a gente pudesse fazer videoconferência, se a gente pudesse fazer as coisas mais visuais, você acha que mudaria alguma coisa? Eu acho que não. Mudaria no sentido, se você estiver falando com alguém, com um cliente, no caso, que esteja com segundas intenções, mesmo que ele não vá seguir, né? Mas assim, eu vou dar atenção para essa aqui porque ela é bonita. Porque senão, não. Porque o importante na oferta ali, na oferta ativa, é você ser assertivo, né? Sim, o que você falou também é importante, a entonação da voz, né? Você ser agradável, ser breve, né? E assertivo, porque você tem que encantar o primeiro momento ali na oferta, você vai encantar o cliente com conhecimento, com embasamento, para ele falar, tô bem, legal, esse aqui sabe o que tá falando, porque somos 1 em 1 milhão, né? Assim, o cliente está sendo assediado o tempo todo. Sim. Então, você vai conseguir ganhar a atenção dele sendo assertivo, tendo conteúdo. A aparência não vai importar. A aparência ela vai ser uma porta de entrada se a pessoa tá mal intencionada. Eu vou falar com essa aqui porque ela é bonita, entendeu? Ou uma mulher também, né? É uma janela de oportunidade para ele falar qualquer coisa. A mulher carrega já uma bagagem de estereótipos por si só, né? Não deixa de ser uma porta, não deixa de ser, porque também se o cliente, né, principalmente eu quando corretora, né, que nos anúncios e tudo mais. Se o cliente, aconteceram várias vezes, o cliente vire, tal, e chega lá e não é nada disso, e eu ganho ele na minha competência. Sim. E acabou. Na entendeu? cadência do que você for falar, da tua seriedade, postura. Pode acontecer do cliente vir até você porque ele te achou bonita, mas não necessariamente ele vai se manter, até porque a aparência, ela pode ser uma porta de entrada, mas o que fecha negócio é competência. É isso. E você, Colombina, por uma ótica diferente da Lara, também da Alícia, você tá no plantão. Você tem o tete a tete. Aí a gente vem naquela frase que é um bordão, que é uma coisa já clássica, que é algo já pronto. Aí a primeira impressão que fica, ela atrapalha ou ela ajuda? Como que você sente isso? Ajuda, principalmente nos últimos 3 anos eu tenho percebido que a maioria dos clientes, alguns realmente dão preferência até de ser atendido por mulheres. É mesmo? É. Fala mais sobre isso. Eu já presenciei 2 vezes no plantão. A situação foi no High Park. O corretor da vez era um homem e o casal exigiu ser atendido por mulher. Aí os coordenadores remanejou e foi atendido por mulher. E um outro também, a mesma situação. Eu fiquei curiosa, mas depois disso, eu não faço muita oferta, mas quando eu faço, a minha falecida mãezinha sempre falava que eu tenho voz de criança. Isso funciona muito também. Exatamente. Tem uma voz doce. Uma voz eu tenho uma voz infantilizada. mas sim.
Entendi o que é. E a mamãe Gente, sempre... fecha os olhos e escuta É a tipo Colombina isso mesmo. falar uma voz doce. E depois que a mamãe comentou disso, e eu entrei para corretagem, eu usei isso ao meu favor. E quem me ensinou a fazer oferta foi a Pitanga, que eu comecei no online, e ela me ensinou a fazer entonação. Erguer o queixo, e que a minha voz doce, enfatizava ainda mais quando a gente ficava à noite. E a Pitanga em si também tem uma voz muito Sim, doce. muito. Uma voz de menininha também. E ela gosta muito de ensinar, é uma rainha para mim. Beijo, Pitanga. Beijo. Querida. Colombina, até essa história agora eu fiquei curioso dessa história também dos clientes serem atendidos por mulher. Porque a gente já discutiu várias vezes isso daqui com outras meninas na situação, porque depende muito do casal, né? Sim, Então, às vezes, eu sim. lembro, por exemplo, a gente discutiu com a Cristal, né? Com a Cristal e com o Zonta, falando Foi. de Saia assédio. justa. Né? Sim, De saia sim, justa na sim. mesa. É. E era justamente um dos pontos que a gente falou, era justamente esse. Tipo, um casal que está atendendo por uma moça e a moça, a noiva, a mulher do casal começa a ficar incomodada. E quando você fala assim, não, porque às vezes prefere ser atendido por mulher, eu fico até me questionando, será que é porque os homens tendem a ser um pouco mais agressivos? Sim, sim. Porque na minha cabeça... Homem também, sabia que Não, me passou porque por na isso? minha cabeça, não sei se pra você faz sentido, aí pegar a sua opinião. Numa relação homem-mulher, mulher pra mim é sempre o lado do coração, homem sempre Sim, o lado sim. um pouco mais racional. Então, se sentam os dois numa mesa, o corretor ele precisa aprender a ponderar os dois lados do discurso, né? Não adianta, já falei isso aqui algumas vezes, não adianta você falar de conforto, Não. dos seus filhos, segurança, essas coisas, com o marido, porque não passa. Tamanho de armário, tamanho de guarda-roupa. Ele vai ter uma gaveta dentro do quarto. Não vai fazer muita diferença. Para a mulher, isso já... A mulher é um pouco mais afeta, ela traz mais para perto. Você acha que é por isso? Talvez essa busca por um atendimento mais feminino, os clientes querem, que eles querem Sim. eles querem uma coisa mais quentinha, mais próxima. Sim, eu já ouvi também uma certa vez que os homens são muito agressivos na abordagem. Tipo assim, em termos de intimar mesmo. E até às vezes alguns homens mentem, eu já presenciei, falando que é a última unidade, você vai perder essa oportunidade. Eu acho que é nisso que a gente está ganhando mais campo. Confiança, eles se sentem mais confortáveis. Mais paciência, mais paciência, doçura. mais A mulher é mais doçura. empática, né? A gente descobre. Sim. A gente passa mais credibilidade. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É A mulher é verdade. mais doce. Isso. Não necessariamente mais simpática. Nem todas. Nem todas. Mas elas tendem... De novo, é o estereótipo da mulher. Sim, sim. Espera-se que a mulher seja mais doce e mais simpática do que o homem. Mas nem sempre a realidade é assim. É onde que existem as quebras. Né? E é Sim, isso que a sim, gente tá querendo discutir e descobrir aqui. Fora dizer que elas têm uma inteligência emocional mais aguçada. Sim, estamos 3 pessoas. E sensitivas também, né? Exatamente. A gente, mulher, é uma coisa que dorme e acorda com a resposta. Eu né? tinha, antes da gente começar, eu tava dando um exemplo aqui, pra até colocar na mesa, se me permite, sem ofensas, né? Sem ofensa pra ninguém. nenhuma, bora. Mas eu falei assim, Alicia, pra você entender como que a gente tá falando. Quando você fala de uma loira, piada de loira é igual loira burra. Né? Opa. Então, estamos num exemplo loiro. Corte e loiro. rápido. Quando eu olho, tipo, se chega alguém no planta e fala assim, não sabe nada. Não sabe nada. É a primeira vez. É a primeira impressão que você acha que a pessoa vai ter ou não? Não, é a primeira vez que eu escuto isso. Ótimo, Graças a Deus. É. Melhor assim. ótimo. Não, Tudo bem que as pessoas se fazem, igual ele falou, muitas pessoas fazem um teatro, que a pessoa é aquilo, outro. Mas assim, para mim, nunca chegou. Assim, Não. essa Não, piada. Mas eu acredito que sim. Não, eu não tô falando. patriarcado total, né? Desculpa, talvez eu tenha me expressado mal. Não é que as pessoas vão xingar. Aham. Não é isso. É que eu tenho uma formação na minha cabeça, né? A estética não tem sabedoria. Isso, Tá. exatamente. É isso que Exatamente. eu É entendi. tipo É assim, isso. olha, eu tenho uma cultura Aham. na minha cabeça que as loiras são burras. Sei lá, Aham. porque o mundo fica falando isso daí. Então, a gente já falou várias vezes aqui que às vezes as profissionais, né? Então, quando a gente chega, a gente tem que provar valor, né? Então, por exemplo, você
bacharel em Direito. É. Você Mas não nem é. todo mundo sabe que eu tenho esse tipo de expertise, né? Então, como dá que pra ele saber. descobre? Não dá pra saber. Quando ele senta com você, por exemplo, aquilo de teatro, igual você falou do começo, né? A gente tem que fazer, sim, um teatro. Todo corretor, ele tem que criar um campo para a pessoa se sentir confortável. Então, eu vou abordar tema família, que vocês acabaram de falar. Quando eu vou atender família, todo mundo falou, pô, ela só vende porque são para executivos e investidores. Na verdade, eu vendi muito mais para casal do que para investidor. O que pega para mim, tá? Em questão de ser loiro ou não, é óbvio que impacta quando eu tô conversando com um cliente que entra num anúncio meu, ele não fala nada que está com segunda intenção, porque eu não tenho paciência, eu já vou, corto, não me importa se ele vai comprar Tramontina. ou não. Eu sou dessa seguinte forma, eu posso passar aqui para vocês inúmeros prints ou conversas que eu deixo a pessoa falando e não tenho interesse de processar, não é porque eu sou formada em direito que eu tô disposta, não. Eu deixo isso pro lado. Sim. A gente tem que ser mais Você objetivo. não é obrigada. Não, é só tchau, próximo, nem bloqueio. E você tá falando uma coisa que tá aí, a Colomina não sofre desse mal, por enquanto. Não. Que o fato de vocês internet, duas né? se exporem na rede social, vocês ficam muito mais suscetíveis a isso. Sim. né? Muito. A Cristal, quando esteve aqui, que é uma moça muito bonita também, ela falou a mesma coisa que você. Falou, Ricardinho, a gente faz os anúncios, aí vem os engraçadinhos pra ficar falando um monte de coisa. Ah, eu não tenho paciência. Você tá gastando Eu não- meu crédito. Na Então, verdade, falou eu assim, nem "Você tá falo, gastando eu não meu respondo, crédito, porque minha quando verba." Desculpa, quando você sobe o anúncio, pra você que é corretor que tá começando agora, você vai impulsionar. Quando alguém clica, você já paga um X valor, dependendo se for lançamento, é bem mais caro, tipo R$150, R$40, tudo depende da pegada que está naquele momento. Eu tô 2 meses aqui na JD e eu percebi muito isso. Aqui não tem só a diálogo, a gente tem um mar de incorporadoras e lançamentos, né? Então, como que você chama a atenção? É óbvio que a gente usa um pouco o estereótipo nosso, que é o nosso posicionamento, bem vestida, A põe postura, uma né? foto. Eu posiciono foto. Eu posiciono uma foto minha e quando eu trabalhava lá em Alphaville, não aqui, tá? Vou falar um caso. Eu trabalhava em Alphaville, eu fiz um post com a mão assim, sorrindo. E postei. Eu fui o que tinha de churrada de corretoras. Não era homens, era mulheres, tá? Eu acho que o preconceito não vem do homem, eu acho que vem mais da mulher. Então, o tanto de mulher que me pichava por eu ter postado uma foto, tá queimando a imagem da incorporadora e que não sei o quê. E não, fui campeã de vendas. E não fui campeã de vendas porque eu peguei e postei uma foto sorrindo, não. Foi a minha simpatia, foi a expertise, foi a persistência. Eu lidei com muitos casais. O que faz eu ganhar na frente de outra pessoa, sendo bonita ou não, é que eu tenho filhos. Então, quando chega uma mulher que diz que tem filho, eu já abordo o tema Já mãe. casa lá. Eu já construo uma coisa com ela e eu sou amiga das Gera mulheres. uma empatia, né? Aham, e a maioria das mulheres fala assim, não, pega o número do meu esposo e já liga porque ela já percebe que o meu interesse é vender e criar meus filhos. Que você é uma profissional séria, né? Aham. Uma coisa muito legal que você falou, Alice, e eu fico muito feliz de você não ter vivenciado isso, porque eu acho que ninguém merece Em questão de loira burra? ter vivenciado qualquer tipo de coisa perante ao que nós somos. Sim. É muito triste e é uma coisa muito... não sei dizer a palavra certa e tô tentando fazer um filtro, mas é uma coisa muito revoltante a pessoa ser julgada pela imagem dela e essa primeira imagem levar para um desrespeito. E não é todo mundo que tem estômago para continuar, Sim. né? Não é porque nós estamos no papel de vendedor Sim. que nós temos que ouvir algumas coisas. E muita gente engole sapo. Uhum. E às vezes a gente engole todo dia. Independente de como tiver a nossa vida financeira, às vezes a gente engole sim algum sapo. Mas não é todo sapo. Não. Quanto que vale a nossa dignidade? Quanto que vale a nossa cara limpa, o nosso nome? Sabe? Rafa, e assim, até pegar a Lara como a gestora que tá aqui na mesa, Sim. nem sempre os sapos são apenas com a gente. Né? Os sapos são com aqueles que a gente lidera também. A gente, embora desse lado da mesa temos só mulheres, não é uma coisa exclusiva, não é um problema exclusivo de mulheres, isso. Homens também passam por isso. Né? Nós temos, o cara quando é muito
truculento, fortão, se o cara é mais magrinho, se o cara tem barba, se o cara não tem barba. As pessoas julgam por tudo. Sim. As pessoas julgam, elas criam uma personagem em cima de você. A imagem e ela cria um Exatamente, preconceito, ela vai né? criar um preconceito. Infelizmente. Como que você, Lara, como gestora de equipe, como é que você administra isso daí com... É fácil você, quando você fala assim no plantão, se você vai receber um cliente, o cliente faz aquela leitura, porque é inevitável, né? A pessoa faz assim e te cumprimenta, mas você não tá você não estava lá antes, você não sabe o que aconteceu com a menina que você tá assessorando, ou com o rapaz. Como é que você trata isso? Como é que você lida com essa situação? Como você tenta descobrir se houve se alguma coisa está descasada da negociação por causa de, sei lá, alguma leitura errada que se fez entre o cliente e o corretor? Nunca aconteceu comigo, Ricardo, assim, de eu perceber que houve um preconceito com o cliente Com o e o meu corretor corretor. antes. Não, nunca aconteceu. De verdade, nunca aconteceu. Você acha que as pessoas hoje estão mais, assim... Acho. Porque a geração hoje é um Posso pouquinho mais ser bem mimimi. sincera? Por favor. Eu acho que esse tipo de preconceito, ele existe muito mais dentro do corporativo do que com o cliente e profissional. Entre Concordo nós. plenamente. Foi o que a Bruna Que ela falou falou. agora, Que bom. Eu É concordo. plenamente. O profissional hoje, a mulher, tá? Vou falar da mulher. Sim. Ela é julgada se ela se veste bem, é porque se veste bem. Se ela se veste mal, é porque se veste mal. Se ela é incompetente, né? Se ela não traz resultados, ela é uma incompetente. Se ela traz resultados, ela tá tendo ajudas externas. Muito. Entendeu? Falou tudo. E nos corretores a mesma coisa. É porque ali fez isso. Porque ali tem aquilo ali. Então Nunca pelo mérito. Nunca é Não. pelo mérito, nunca é pelo... Não. Eu, de certa maneira, assim, eu aprendi, graças a Deus, eu aprendi a simplesmente ignorar. Eu sigo trazendo resultados. Porque não é construtivo. Aquela famosa, como que fala aquele ditado? Fazendo de egípcia. Hoje em dia eu respondo com resultados, mas assim, como a minha história é toda aqui na empresa, eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês. Sim. De julgamentos e de conversas, enfim, entendeu? Mesmo eu sendo uma mulher totalmente empoderada, posturada, que vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou. Sim. E ainda assim, entendeu? Então, o julgamento do cliente, ele é muito rápido. Ele viu, né? Como gerente, é diferente, por quê? Porque o cliente não tem um contato anterior comigo. Ele não sabe quem eu sou, ele vai saber lá. Então Ele já depois tá vendo até, que tá opa, uma pessoa, nossa, uma autoridade. vai ser na muito mesa. rápido. Sei lá, uma ruiva, nossa, uma mulher é bonita, tal. Mas eu já vou chegar, já vou Era fazer meu diferente trabalho. quando você era Como corretora? corretora, às vezes, no que é o que ela falou, na mensagem, no WhatsApp, Então, tem aqueles que são muito cliente que entra mesmo mal intencionado, que você já nem responde para não perder Já tempo. corta. E tem aquele que fica com a brincadeirinha que você meio que leva, porque você sabe que no presencial você vai quebrar aquilo. E no presencial você quebra com o resultado. Então, eu nunca tive nenhum problema pessoal, entendeu? Porque aí você mostra que você tá ali para trabalhar, faz um bom trabalho e segue. E entendeu? você hoje, sendo gerente com uma equipe vasta, não lembro quantos corretores você tem hoje ativos, né? Uns 25 Com uns aqui. 25. E você tem todo tipo de gente, homens, mulheres e mulheres de todos os perfis. Elas te trazem, te dão um retorno sobre alguma coisa? Às vezes, só as mulheres e o rapaz também, o Sorocaba. É mesmo. De vez em quando recebe. É legal você trazer um pouquinho disso, recebe porque... uma Mas, cantadinha. Só pegar um exemplo. Por que o Sorocaba? É que nem todo mundo conhece Sorocaba. Qual que seria o estereótipo do Sorocaba? Muito bonito. Ele é mais alto, ele é mais Aí, às vezes, entra uma fortinho. mulher com uma brincadeirinha. É a leitura alguma errada. coisinha. O homem também passa isso por isso. que a gente está conversando. Passa, As pessoas tendem... Desculpa o microfone. As pessoas tendem a nos ler de formas erradas, né? Então, todos, sem exceção, que estamos aqui, somos profissionais no que nós fazemos, né? Não estamos aqui para brincar, né? Não estamos aqui para ficar de conversinha no WhatsApp, rede social, etc, etc. Só que as pessoas que estão nos vendo não sabem disso. Sim. Elas não têm a mesma leitura Vai que a que gente. cola, né? Vai que cola. Vamos perguntar pra Colomina. E aí, vai que ela responde. No seu caso. Vai que funciona. Isso a gente já tratou e a gente conversando. É uma luta diária, uma luta
diária no sentido de que eu tenho que tomar cuidado para não cair numa armadilha. Muitas, Porque, né? meninas, a gente, sejamos bem Realistas. realistas, né? Que nem a Lara falou, as roupas, as pessoas vão olhar, os cabelos, as maquiagens, o nosso corpo fala, de alguma forma, com os clientes. E isso a gente já percebeu em muitas conversas, que isso pode ajudar, mas pode atrapalhar completamente, porque você nunca sabe o perfil daquela pessoa que você está sentado, né? Então você não sabe o background dela, você não sabe o histórico, não sabe as crenças religiosas, não sabe estado civil, não sabe se tem filhos, se não tem filhos. E às vezes a gente se posiciona de uma forma de que a leitura, a pré-leitura, que eu já não vou nem mais falar preconceito, mas a pré-leitura que eu tinha daquela pessoa, ó, acabou de se confirmar, né? Acabou de se confirmar. Isso é uma coisa constante que a gente tem que quebrar, porque a gente todo dia atende um cliente diferente. Por exemplo, você que é diretamente corretora de plantão e o cerne do seu negócio entrou naquela porta, senta aqui e vamos começar. E as pessoas entram já fazendo leituras, né? Elas já entram lendo o plantão, já faz o escaneamento do plantão, aí chega a recepção, a checagem, ela vai fazer a leitura da checagem, até vira um corretor, e na hora que ele tá vendo, ele fala assim, Isso. é verdade. É verdade. Mas eu tinha umas amigas que elas me colocavam no tempo da 25 de março para atender qualquer tipo de cliente. Elas filtravam, né? E eu não. Eu atendia os clientes que elas não queriam atender. E isso eu levo para a corretagem também e dá muito certo. Depois da checagem, eu trato primeiro com sorriso e com a minha simplicidade. E deixo os clientes se abrirem. Porque quando acontece deles comprarem, eles falam a vida deles todinha para mim. Eu falo pouquíssimo. Se tornam amigos, depois Que legal. levam bombons para mim. Transmite confiança com a Londrina. Transmite Primeiro por causa da confiança. minha idade. Falar pouco. E parece ser uma pessoa reservada. eleita a fofolete. Então, eu uso isso como argumento positivo para mim. E dá certo. Aí os clientes, quando eu falo, vamos aumentar a família. Não, só cachorro por enquanto. Aí depois me ligam, o Colombina adivinha. Eu falei, estão grávidos? Sim. Aí me levam bombons. Eu tenho esse histórico legal com os clientes. Legal. Economia. Pós-venda. Vou te perguntar Bem legal isso. o que você está respondendo, mas de uma outra forma. Uhum. A Colombina é uma personagem? Não. Você, por exemplo, para eu entender direitinho. Quando você está falando assim, tem uma voz doce, fala assim. Isso pode ser que nem a Alicia colocou, pode ser uma construção que eu fiz, porque eu preciso construir uma forma de abordagem, Sim, né, para as sim. pessoas, para eu me conectar, que é a palavra Sim. que a gente mais usa Usa aqui. muito, né? A gente se conectar. Pode ser, e quando a gente começou aqui a gravar, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, ó. Não desmontem os personagens, né? Vocês mesmos. Não Sempre. sejam, porque não existe essa palavra. Sejam vocês mesmos, porque a gente não consegue sustentar Sim, por muito tempo. Então, te pergunto, a Colombina, que se eu entrar agora não que você tá gravando, mas amanhã, se eu for lá no plantão e chegar, a Colombina que eu vou ver lá, é a Colombina do dia a dia ou é uma personagem? Alguém que você montou especificamente para aquele tipo de atendimento? Não, eu sou a Colombina do dia a dia, porque, como você falou, a gente tem os nossos objetivos. Ela é mãe e ela vai atrás. E eu, com o passar do tempo, tive outros objetivos e eu foco só a venda. Eu acordo todo dia pensando nisso. E dá certo. Vocês acham que vale a pena, por exemplo, para vocês duas, vocês acham que vale a pena a gente usar do que a gente tem ao nosso favor também? Tipo, Sim. Eu vou usar Se Sim. Deus me deu cabelos, eu vou usar os cabelos. Sim, Não, meu- Deus me deu olhos, a simpatia, eu vou usar usar. só minha voz. Não vou usar só minha voz. Deus me deu cabelo Deus me deu preto, olhos né? azuis. Eu quis só mudar um pouquinho, senhor. Então. Alicia, você e a Lara, vocês estavam falando de uma coisa que ficou um pouco na minha mente enquanto a gente estava falando aqui. Mediante, e também incluo você, Colombina, mediante como que você falou, Rita? Não é preconceito, é Pré-análise que a essa pessoa... pré-análise, Pré-leitura. pré-leitura, isso. Quando acontece, ou vocês... Eu posso responder? Que eu já até sei o que você quer perguntar.
Posso, Lara? Não, Pode, o lógico. que eu senti é que, por exemplo, assim, ao perceber uma situação dessas, o sentimento que tem dentro de vocês é um impulso pra já resolver essa situação ou Qual situação? da pessoa- Seja mais direto, que aí eu já da ia... Lara pessoa, já também. do indivíduo já começar, por exemplo, assim, você é ruiva, e aí começa com algum papo relacionado a isso, vocês percebem antes de acontecer, isso dá um impulso para vocês resolver, um push a mais para resolver essa questão? Ou é uma coisa que fala, puta, de novo? Posso ter perdido muitas vendas aí, mas quando vem com uma conversa torta, já... Eu trato todos iguais. Só que eu vou conduzindo de formas diferentes, porque a gente tá vendendo. E a gente não tá vendendo um carro, a gente tá vendendo um imóvel, tanto para investimento, né, liquidez, sem tentar manipular a pessoa para elas depois ela se prejudicar. Então eu não gosto de trabalhar assim. E também nem tentar enganar a pessoa ou criar um personagem. Mas eu acho que, de fato, ser comercial sendo mulher, a gente tem muito personagem. Porque se eu for a Bruna, por exemplo, sou de Cascavel interior. Se eu for realmente a Bruna, simplona, brava, eu sou brava. Então, se um cliente vir faltar com respeito e eu agir com ele como eu agiria se fosse com o meu colega, que eu já não ficaria calada. Agora, um cliente, eu olho pra ele, deixo ele bem desconfortável e falo assim, olha, meu objetivo é vender. Esse é o projeto e esse vai ficar o valor. Eu consigo o melhor valor, você quer? Eu já corto. Ele fica tão coagido ou tão sem graça, que eu não sei qual era a intenção dele, ele compra. Então, assim, eu vendo muito em questão de impulso. De comprar. Já quer comprar? Então pode assinar. Então, tipo, comigo é assim. Ele veio porque ele achou que você era a loira fatal ou a ruiva fatal. Quando ele chega, igual a Lara falou e a nossa amiga aqui falou, ele começa a conversar com a gente tá tão intencionado, a gente é corretor, a gente é vendedor, então a gente tá tão interessado em vender que a intenção dele vai pro ralo. Todas as intenções dele vai ficar frustrada. Porque a minha intenção, de todas as corretoras que, pelo menos, eu acredito que prezam a integridade, é vender. Então, você vai vender para investidor, para casal. Porque o cliente, ele pode vir falar com você porque você é bonito, ou você não é bonito, ou porque você é doce e ele pode. Só que quando você começa a conversar com o cliente e ele se conecta com você, ele cria uma conexão. Então, ele compra porque ele confia, ele cria uma conexão, porque a gente tem a documentação do cliente. Sim, e até porque, Alicia, Né? acho que você colocou bem colocado, o cliente, no primeiro momento, não. Ele está entrando para comprar apartamentos. Ele está entrando para comprar imóveis. Sim. O segundo ponto dessa história é o atendimento. Alguém vai chegar para dar um atendimento para ele. Quem vai ser, ele vai descobrir daqui a pouco. Você diz assim, né? Assim que vai entrar na roleta. Pode ser na roleta, pode ser no online. pode Porque ser na eu sou do oferta. online, então eu cativo ele. Não, exatamente. Mas, por exemplo, isso num ativo, né? Por exemplo, você está indo pescar. Eu sou pescar mais ativa. Um cara que, por exemplo, que entra num plantão de vendas, tem uma leitura sempre o seguinte. Se eu fui até um plantão de vendas de um apartamento, eu estou procurando apartamento. Então, quando fala assim, só dá bulula aqui. Não dá, não é, gente. O cara pode não ter condições para comprar aquele apartamento, mas ele está procurando alguma coisa. Talvez ele tenha errado a mira dele, mas ele está procurando alguma coisa. Projeto, você diz, né? Exatamente. E se a gente, e o que a gente vem conversando aqui sempre com os profissionais, é que a partir do momento que vocês todas e todos nós temos domínio de portfólio, a gente consegue oferecer, olha, esse aqui não é para você, mas esse aqui, ó, se encaixa com uma luva. Perfeita. Ele foi procurar apartamento e caiu nas mãos de uma loira, de uma morena, de uma ruiva, de um branquinho, de um loirinho, não sei. E aí cabe ao nosso profissionalismo a gente ditar essas regras. Vocês estão colocando muito essa questão de que existe esse pré-julgamento dentro da própria empresa. Né? Os pares. A questão corporativa, pares esse zoom. Não são os clientes que fazem isso. Quem nos julga são os pares, né? Então as pessoas olham. Legal isso. Em algumas. Eu não sei, você sabe o que é fazer egípcia? Eu ia te perguntar isso. Você sabe o que é fazer Gente, eu egípcia? só... Sabe o que é Fazer cara de Cara paisagem, é de isso? lazer. Sabe por quê? Porque no Egito eles andavam assim de lá.
Então, quando você fala assim, eu vou fazer egípcio, você fala assim, ó. Assim, É ó. verdade? Não é isso? É isso mesmo. Ó, honestamente eu não Comigo? sabia. Desculpa, eu não entendi. Eu tô olhando pro lado. Comigo? Eu tô fazendo egípcio, eu fico olhando pro lado. Entendi. Eu entendi, mas não sabia desse... Isso é fazer egípcia. Mas isso que você falou, gente, que vocês estavam falando dessa questão corporativa, Muito. desse zoom, ele afeta vocês de alguma forma? Ou vocês realmente ignoram e vira combustível para vocês serem melhores? Hoje, pra mim, falar por mim, hoje sim, hoje já há Hoje, um tempo sim, atrás. afeta ou não? Não, hoje é combustível. Hoje- Eu não me importo mais de verdade, mas já sofri bastante. Já sofreu bastante, sofri Lara. bastante, porque eu não era do corporativo, né? Embora eu sempre fui comercial minha vida inteira, mas era um núcleo menor, né? Então, quando eu vim, eu não entendia. Nossa, eu tive muita ajuda e do próprio irmão, eu sempre, nossa, tive muita ajuda para conseguir entender, mastigar e superar. E hoje não ligo mesmo, não estou Graças nem a Deus. aí. Falem o que quiser, mas já me afetou bastante, sim. Eu não entendia, porque eu sou uma pessoa muito, né? Como Sim. você estava falando, canceriana, com acidente em Sim, peixe, né? sentimental. Sentimental. É. Então, eu, por ser muito sentimental, eu não entendia como que as pessoas Machucava. poderiam ser tão malvadas, né? Maldosas. E são. Às vezes vinha de pessoas pessoas que eu são. gostava e eu Sim. ficava sabendo. E, nossa, foi... Não, se eu falar, Mas, se eu Lara, disser que eu nunca me importei, eu vou Vou estar te usar uma mentindo. outra palavra bacana pra essa história. Você acha que é um pouco de recalque? Lógico que é, total, não é um pouco. Recalque? Você Tô como, mordendo a língua. Ricardinho, como é que você justifica a segurando. sua própria incompetência? Como? Projetando Atacando o outro. o outro. Exatamente, dizendo que o outro, porque A assim, gente- como ó, que ela ó, pra consegue você- ou não? Ai, A porque gente já ela falou tem, aqui, ó. entendeu? Vocês verem Total. como a gente começa a falar umas coisas, às vezes de uma forma diferente, mas a gente acaba sempre falando a mesma coisa. Encaixa, A gente né? já falou várias vezes de projetar a insegurança, né? Tipo, por exemplo, corretoras, né? Então você também é uma gerente, mas você também é uma Sim, corretora. Quando eu estou insegura, né? Eu estou inseguro, mas tô falando com vocês, se eu estou inseguro e eu acho que eu não vou vender, que eu não conheço, o que eu faço? Chama alguém. Chama Lara, senta aqui comigo, pelo amor de Deus. Olha, meu cliente chegou. Mas você nem sentou com ele ainda, porque eu já estou projetando uma insegurança. Então, quando a gente, e principalmente para vocês, quando a gente começa a ter sucesso, a gente começa a incomodar. Então, peraí, a Lara era corretora, agora tá gerente. Já, gerente? Para. Já vamos se mandar- destacando. Acha? As campeãs, passarinho. né? Primeiro foi assim, mas já, gerente? Aí tem. Primeira Aí, coisa. gerente vendendo bem, estão ajudando, lógico. Assim até eu. Não. Eu falo, eu já cansei de ouvir. Assim até eu, é Aí fácil. aí- Pegou a equipe pronta. É queridinha de um, é queridinha de outro. Lógico, assim até eu. Ninguém vê eu trabalhando 7x0, né? A escala que é diferente. A escala é 7x0, diferente. Ninguém vê E isso. vou fazer a mesma pergunta para você, Colombina. Como você lida ou lidou com essa situação? Bem, é isso que a Lara falou. A partir do momento que você começa a se destacar, vender, a gente acaba incomodando, né? É um termo que eu escutei no início da corretagem. Ninguém chuta cachorro morto. E é verídico. Isso O é Ricardo verdade. falou isso hoje. Isso é verdade. Eu falo bastante Falou isso. isso hoje. A gente só se preocupa com quem Isso. deve se preocupar. Quem não tá fazendo cheiro, eu não quero nem saber. A gente tava falando com o Correia, né? Falando sobre cobranças, né? E acho que até isso aí. Cobrança, a gente só cobra quem realmente a gente acha que merece ser cobrada. Porque eu não vou perder Que é o próximo tempo episódio, com né? quem é. Eu não vou perder Sim. tempo com quem eu acho que não vai fazer nada. Agora, se eu vejo potencial em você, olha, eu vou te cobrar, eu vou te sacoalhar, porque eu sei que daqui vai sair muita coisa. E saiu muita coisa. Gente, vou ser bem vendeu sincera, bastante. cortando. Ninguém nem toca. Eu já acordo já com objetivo. É tipo assim, tem corretor que precisa levar um sacode, que ainda tá vivendo uma CLT, ele tá esperando a chuva cair do céu. A gente que sabe que é autônomo e eu tenho, né, uma família, eu tenho ajuda do pai e tudo, mas eu que tenho que fazer o meu acontecer, né? A minha sorte sou eu que busco, eu que crio. Por isso que eu falei, eu sou ativa. Até em questão de conversar, eu que corto.
eu tenho esse negócio, acho que de infância. Mas tem corretor Ó, que tem que esperar levar um sacode, né? A gente, E é bom esse sacode. às vezes eu não converso Eu não gosto, tanto, por eu exemplo. prefiro fazer A sozinha. Colomina eu conheço ela já de outros tempos, né? Porque já trabalhamos aqui junto. Comecei a conhecer você agora, a Lara conheço também já há um tempinho. Mas eu, por exemplo, a Susan me falou uma coisa da Colombina uma vez. Falou assim, Ricardo, a Susan adora jornal. Ela adora o trabalho de jornal. A Ela Colombina. gosta. Tem gente que tá assim... são universos diferentes, são formas diferentes de trabalhar. Sim. Mas num cerne, Alicia, pra mim é assim, sair de casa pra trabalhar. Se for pra sair de casa pra ficar batendo papo, fica em casa. Você É gasta verdade. menos, gasta menos. Bate pelo celular, pelo WhatsApp, que pelo menos você não vai gastar, sola de sapato pra isso. E de novo, a gente tá com 3 pessoas diferentes, 3 profissionais de sucesso. 3 mulheres que andam arrebentando aqui. E não tô falando assim num passado distante, eu tô falando num recente. Os números de agora, os números são muito favoráveis a vocês. Cada um no seu negócio, né? Você mandou muito bem lá no Monan. A Lara, eu já falei 1 zilhão de vezes pra Lara isso. Toda vez que tem a oportunidade, eu falo assim, Lara, você tá mandando muito bem. Mentindo, já falei isso várias vezes pra você. E a Colomina domina lá o... Rainha da Vila Ali, Ema. a Vila Ema. Aí você vê lá, eu vou lá o relatório e vejo, Colomina, Já quadra. deve ter me dado Colomina, várias boladas PlayStation. a Colomina. Acho que algumas. Certeza. Eu acho que algumas, Acho que né? algumas. Acho que algumas. E aí o que acontece? Quando os outros que têm as suas inseguranças, que têm os seus recalques, né? A pessoa começa a ver, projetar a minha frustração, É isso a mesmo. frustração no sucesso do outro, aí eu começo a gerar esses Foi- comentários. Esses ruídos, Foi quando né? eu Essas ruídos coisas. maldosos. Isso que eu conseguia deixar passar, porque eu entendia como maldade, né? Se estão fazendo isso com você, é porque você tem potencial, tem conteúdo. E quando Você eu é entendi especial, isso, eu comecei a ficar mais, entendeu? Assim, tem uma Você foi maldade, entendendo. É frustração, cada um com sua frustração pessoal, cada um com o seu... Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês 3 aí, vocês vão respondendo assim que possível. A gente tá vivendo um momento, e já desde que eu entrei, até antes que eu entrei, né, que eu tô há pouco tempo na empresa, eu vejo as mulheres cada vez ocupando um nicho de maior importância, um nicho cada dia, cada mês, cada ano maior dentro do mercado imobiliário. Mas eu tenho que fazer uma outra pergunta para você que vem de encontro a isso. Ser mulher no mercado imobiliário exige mais? E por que vocês estão tão fortes e cada vez mais em destaque? Eu acho que está mudando bastante, né? Assim, nós temos aí vários exemplos de mulheres, né, em cargos e fazendo um trabalho excepcional. E o motivo pelo qual a mulher se destaca, eu acredito que é o que a Colomina falou agora há pouco. Porque a mulher, claro, a gente nunca pode generalizar. Existem mulheres que não são assim, existem alguns homens que são, mas de um modo geral, a mulher, ela é mais empática, ela é sim. mais Ela falou no carinhosa, ela é mais atenta. Então, assim, a mulher vai mentir menos para um cliente. Entendeu? Ela vai... Quantas vendas que eu já perdi e até mesmo eu direcionei para um produto de menor valor e diminuí minha comissão consideravelmente porque eu fui sincera. Entendeu? E assim, eu acredito que a mulher, ela tem mais isso. Esse negócio que você falou, mãezona, eu sou mãezona. Realmente, eu sou mãezona dos meus corretores. E eu agia mais ou menos dessa maneira com o cliente também, entendeu? Então, assim, eu tô ali para ganhar? Trabalho para ganhar? Sim, com certeza, que eu gosto de dinheiro, gosto. Mas o dinheiro não é mais importante do que pessoas para mim, nunca foi. Então, eu nunca deixei um cliente que eu conseguia enxergar que ele ia se atropelar lá na frente, comprar, entendeu? Legal, e isso é muito importante porque você cria um laço de confiança e você tá a um passo da credibilidade. Exatamente. Quando você cria essa relação com o seu cliente, você gera confiança. A partir do momento que você gerou confiança, acabou. E o cliente está fechado com você, porque ele confia em você, porque você precisa... quando a gente vai comprar alguma coisa, qualquer coisa que nós vamos fazer, o que a gente precisa? Você não entende.
determinado assunto. Eu vou comprar, sei lá, vou colocar película antifurto no meu carro. Eu não entendo. Eu preciso que alguém me explique. A primeira pessoa que me explicar com assertividade, que eu senti confiança, é aquele. Não vou trocar mais. É isso Ó, mesmo. eu vou pegar isso daí, até antes das meninas responderem a mesma coisa pra você. Duas coisas que você falou que vão de encontro ao que a gente tá conversando. Por exemplo, vai falar da película. Eu preciso confiar naquela pessoa. Pra você confiar nela, a primeira coisa que você vai fazer é olhar pra ela. Você vai olhar pra ela. Se você achar que ela não transmite confiança, independente se você conversou com ela, você já vai pré-julgar. Você já vai fazer uma análise e vai falar assim, esse cara, essa moça vai me enganar. Ela vai tentar me engabelar. É a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você fala disso. Quando a gente fala, e você comentou o negócio da mulher, a mulher, ela tende a ser mais sensibilidade, tende a ser mais sincera. Mentir menos. Não, mais ou menos. É um estereótipo da mulher. Tipo, entende-se que mulher é mais sensível, que a mulher é mais fofa, que a mulher, tirando o Rafa, que é fofíssimo, né? Mas a mulher vai falar menos. Eu não acho que é fofa, Rica, eu já acho que é confiabilidade, entendeu? Sim, É sim. aquela parte assim, porque... É o que a gente espera. Porque se você for também fofa, você não vai vender. Lógico. Ninguém vai comprar uma pessoa, vai falar, né? Fofinha. Não, mas eu fiz uma coisa vai mais lavar uma autoritária louça, pra comprar. vai passar um Fiz café. um que eu comando preciso- melhor. É confiabilidade mesmo, essa parte da confiança. Criar isso, né? De criar o rapport com o cliente, exatamente. E você mostrar que você está ali, né? E autoridade também, né? Conhecimento, tudo isso. É uma junção de coisas. Mas a gente acha que passa mais confiabilidade. Eu acho que a mulher feminina, bem posicionada e com um instinto masculino, que é o que a gente tem, é a que mais vende. Quando a mulher é muito, como a Lara falou, muito fofa, ele fala, pô, ela tem que estar na cozinha. E aí vem o pré-julgamento, não é? Porque talvez acha que Lugar fica... de mulher é na cozinha é um pré-julgamento. É um pré-julgamento. Não, com É certeza. um estereótipo. Mas Mas lugar de mulher muito- é na cozinha é um É. estereótipo. Não, mas eu já escutei isso. Não assim. Mas já escutei. Por que você não trabalha? Você faz tanta foto bonita, por que você não trabalha como modelo? Aí eu não gosto. Mas eu gosto de tirar foto. Tipo assim, você tem que saber sair da situação. Mas eu já ouvi várias coisas inapropriadas, mas não de cliente, novamente. Porque eu amo os meus clientes. Mas Caramba. não é de cliente. Quando você fala ser fofo, É real. isso gera para o cliente, de certa forma, uma fragilidade, uma fraqueza? Cliente não compra imóvel, gente. Imóvel, como aquilo que eu falei, ele é um investimento. Ele é, por exemplo, tem pessoas que pagam aposentadoria privada. Ele é uma aposentadoria privada futura. Quem sabe trabalhar com short stay, long stay, entende essa sigla que eu tô falando? Entende também as dinâmicas, né? Sim, e Principalmente. outra que a Lara falou, a gente passa toda a parte de confiança, explica como funciona, e aquele lado que eu te falo, o masculino, não dá pra ser totalmente mulher, porque a mulher, de fato, ela tem a parte mais doce, Eu mais, posso ter uma voz né, doce a também. a voz mais... É só eu ter firmeza nela. É só eu Mansa. falar assim, é o Mas se a seguinte, gente custa não aqui. tiver- Olha, mas eu... O equilíbrio, Dá um né? soco na mesa, mas não assim, claro. Se não quebra a unha. A gente... Não, pelo amor de Deus. É caro. E você, Aí Colombina? não vende. Que você é doce, é vozinha de menininha, Não, mas ela tem postura tem uma que dá aura, mãozinha. tem uma aura Angelical. angelical, Tem, uma auréola. Tem uma coisa especial. A louca. Adorei. Mas como o Ricardinho tem razão, porque ele me conhece há 9 anos, né? E ele tem autoridade para falar disso. Eu aproveito. Caramba. Eu, Tá? porque os comentários positivos também surtem, né? Sim, sim. normal. Mas fala. E como a Susan falou que eu adoro fazer jornal, eu otimizo mesmo. A partir do momento que eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, eu vou valer a pena o dia que eu vou estar lá e aproveito todos os recursos que a empresa dá. Que é a etiqueta, semiséria, reprinter e jornal. Eu otimizo. Oferta, eu não gosto muito. Por que você não gosta É muito? porque eu não obtive resultado É mesmo. de venda. Por isso. Talvez. Então. Talvez E por olha, isso. olha que são as coisas, Colombina.
Você que já foi do online, né? Sim, sim. Quando a gente começa a falar com o pessoal aqui falando do online, o online, pra mim, sempre é a célula mais complicada. Porque eu entrei no plantão e eu fiz assim. Cara, conectei, eu já sei quem é a pessoa. Sim, Gostei, não gostei, não fica a cara, sim, não fica a cara e acabou. Você já fez O uma online leitura. tem um trabalho, porque ela tem que se posicionar, ela Sim. tem que cativar na voz, ela tem que convencer a pessoa a sair do mundo virtual e vir para a realidade. O cliente não sabe, não faz a mínima ideia com o que ele está falando. Isso, a oferta é um online Sim, ativo, né? Então o cliente não faz a mínima ideia que tem ativando. E aí é que vai toda essa habilidade que você está falando. Então, por Sim. exemplo, eu posso ser fofa, eu posso ter a voz mais... Eu ia falar melosa. Não é Mais não, doce, mais doce. mais doce. Eu Doce. posso ter a voz mais doce. Mas se eu for firme, se eu tiver propriedade, e a gente fala bastante aqui, os corretores que têm domínio técnico do que eles estão falando, que nem você falou, eu conheço o produto, eu sei o que estou fazendo, não adianta, você pode vir por esse lado, eu vou te trazer de novo para cá. É. Se eu tenho as rédeas da condução, eu posso falar, bebê, que o cliente vai entender. Do mesmo jeito, né? Lógico que eu não falaria isso nunca. Lógico que eu não falaria isso, mas... Se falar bebê pro cliente, ele vai falar, peraí. Aí a mulher dele vai te dar um tapa na orelha. Não. Mas se você tiver as Cuidado, rédeas do eu falei. negócio e você tiver... Aí é aquele negócio, por isso que eu te perguntei da personagem. Eu já vi, às vezes, por exemplo, esses programas de música, as pessoas com voz fininha e na hora que vão cantar, sabe aqueles vozeirões, né? Você não tá esperando. Não tá esperando nunca. E aí, às vezes, por exemplo, chega lá, você falou no telefone, aí chega lá, nossa, totalmente diferente do que eu imaginava. Porque a pessoa criou uma imagem, elaborou uma imagem na cabeça dela, que às vezes, quando ela chega lá, completamente deturpada do que ela achou. E aí, de novo, a gente tem que se provar e mostrar isso. Ó, é isso aqui, ó. O domínio que eu tenho disso aqui, ó. Esse é o Monan, é isso, custa tanto, quer, não quer. Não, também não é assim, né? Tipo, Não dá pra será um pouco ser mais tão agressiva, direto, né? Não, mas assim, as palavras que você fala é tipo uma chave. Aqui a gente tá sendo bem espontâneo. Lá na mesa, a gente não pode ser tão agressivo, né? Porque a pessoa vem, sai da onde nem sai da sua casa, do seu escritório, ou pega aquele trânsito que em São Paulo, em qualquer lugar é trânsito. Aí quando chega lá, a gente já vai com aquele sorrisão, né? Oi, tudo bem? Como você tá? Vem família, casal, filhos, tudo mais. A gente tenta tratar a pessoa com tapete vermelho. Eu acredito que todo mundo aqui que é corretor, principalmente mulher. E assim, eu vou falar uma coisa, discordar um pouco que eu falei mesmo. A gente tem que se provar muito em algumas coisas. Em questão de expertise, posicionamento. Tô falando da parte de julgamento. É óbvio que deve ter algum cliente que me olha diferente, olhe para ela diferente, que olha para ela diferente. E a gente tem que saber lidar com a situação. Tem que criar uma situação para ele entender. Como que você cria? Que a Lara falou no começo. Postura, né? Não, tudo, a gente já tem postura, nós somos corretores, nós temos que ter postura, senão você não é corretor de imóveis. Eu acho que é mostrar confidelidade, mostrar que sabe o que tá fazendo, o que tá falando. Ele pensa que muitas mulheres, os homens, né, ou mulheres, acham que a gente vende porque dá um sorriso a mais, ou dá uma piscadinha. Não, a gente mostra que a gente sabe fazer um negócio, a gente entende de financeiro, mercados, moedas. Isso o homem que vai comprar, ele sente confiança. O que faz a mulher querer comprar comigo, estando com o esposo dele e eu sendo loira? Vamos dizer, abordar o tema. Eu mostro pra ela que eu tô do lado dela. O que ela escolher, tá escolhido. Eu brinco com o marido dela, ó. Quem manda ela? Ó, você só tem essa parte. Muitos. Eu fiz muito brincadeiras assim. Tá vendo essa parte aqui? É sua. Qual que é a dele mesmo? Essa gaveta, igual você falou. Juro. Mas Pudesse gravar, posso gravar vendendo? É real. E a mulher fala, pô, eu adorei você. E eu tenho muito de dar presentinho, né? Mimos. Então, vem um casal, compra comigo. E aí eu vou, ganho uma comissão boa. Eu te separo um X valor. Eu sei que não é o tema, mas é como eu conquisto o meu cliente. Eu separo X valor. Eu falo, esse dinheiro não é meu. É do brinde do meu cliente. Todos os meus clientes ganharam vinho. Todos os meus clientes ganharam cartinha.
Teve cliente que fez aniversário, eu mandei uma cafeteira. É experiência, Até pra minha né? chefe, Eu vi. eu dei uma Eu tava- cafeteira. tava- Porque às vezes eu sou meia grossa. Eu tava- E aí É uma forma de experiência. eu pedir desculpa. Eu não sei virar, desculpa, me perdoa, tal. Não, eu vou lá e... Aí o que eu faço? É o Dou um seu lado presente. canceriano. Eu tento me desculpar, entendeu? Que equilibra até o com ariano. cliente. Eu juro que eu vou estudar horóscopo. É sério, até É. com o cliente. Às vezes o cliente, tipo assim, eu fui com a pitanga recentemente, a gente foi fazer um atendimento, ele começou a querer contar da história dele. Aí eu assim, não. Fiz assim, a pitanga. Aí eu... Então, eu vim aqui pra falar desse projeto aqui. Eu tô entendendo a sua situação, mas eu sei que você tem dinheiro pra comprar e eu sei que eu vou te trazer rentabilidade. Como que a gente vai fazer? A pitanga assim pra mim. Vamos perder o cliente. Aí eu fui lá, comprei uma cafeteira, levei com um monte de ursinho, mandei pra noiva, mandei pra ele. E aí já Comprou. equilibrou tudo, Meu, harmonizou já tá com a tudo. pasta pronta pro próximo projeto, eu já tenho umas 5 pastas Agora eu dele. queria falar uma coisinha pra vocês. Partindo com você, Colombina, a gente ficou falando da questão da aparência, se isso ajuda, se isso atrapalha, mas a gente sabe também, porque também nós vivemos para nossa família, para as pessoas que estão em volta. No meu caso, são 2 mulheres, né? O Ricardinho também tem uma princesa e tal. E o homem também pode ter uma inteligência feminina. E faço a pergunta para vocês, né? Às vezes, com o passar do tempo, a gente aprendendo a se conhecer mais, tem alguma coisa que vocês já fizeram que você de maneira estética, que vocês se sentiram melhor, como se fosse algo específico para vocês se sentirem mais bonitas, vocês se sentirem mais fortes, mais seguras, mais poderosas, sabe? Eu queria que vocês contassem alguma coisa nesse sentido. Puxa, eu mudei meu cabelo, eu fiz uma coisa que eu queria fazer que parece uma coisa tão banal para uma outra pessoa ouvindo, mas me deu segurança, me senti mais bonita, me aceitei melhor me olhando no espelho e fui melhor na performance de vendas. Vocês poderiam dividir alguma coisa assim? Ou se nunca vivenciaram, não tem problema, se tiver. Esteticamente não, mas assim, a minha mudança ocorreu exatamente há 2 anos atrás, que eu fiz a maior... Ai, Fala, querida. Ah, não, se for uma coisa... Desculpa, eu tô rindo, eu pensei que era uma brincadeira. não. Desculpa. Eu sei que é algo mais profundo, mas ele é muito poderoso. Quer tomar água? Desculpa. Imagina. O que está me impulsionando mais foi a aquisição do meu imóvel. Ah, que lindo! Isso Que lindo! Que lindo! Até eu chorava. Agora é assim, né? É assim que faz. Eu tava esperando despertar algumas coisas, mas você superou as expectativas. E coincidiu com o falecimento da minha mãe, então Que lindo. agora só é eu e Deus e meu imóvel, que foi meu grande sonho. Eu não pude gerar filhos, mas eu sou mãe dos meus sobrinhos, né? Que eles me consideram. Sou a tia, a mãe. Isso são palavras deles, né? Isso é tão importante quanto. Sim. Leve bem a sério. É. Mas o que está me impulsionando a alavancar as vendas realmente é o meu primeiro imóvel aos 58 anos e adquiri há 2 anos atrás e eu vou fazer 60 anos 60? agora, dia 1º de novembro. Super nova. Super muito pela nova, frente. escorpiana. E Colombina, assim, se você olhar pro Rafa, né? Porque quando a gente tem esses picos de emoção aqui o meu lado coração da mesa desaba também, mas é legal você colocar isso. Assim, até agradeço, né? A sua emoção, Dividir. né? Dividir essa emoção, mas é um objetivo. Você teve uma meta, você tinha um objetivo e você correu atrás A daquilo. corretagem né? está me dando essa E a oportunidade, gente eu já- tô agarrando. Exatamente. Obrigado A gente já por falou dividir. isso Unhas e várias vezes, dentes. que a corretagem muda. Ela minha tem a mudou. possibilidade de mudar a vida das pessoas. Sim. Só precisamos trabalhar direito, né? E nós mesmos, né? Nós que carregamos
esses estereótipos, vou colocar mais uma vez a palavra, a gente mesmo lutar contra eles, né? Então, se, por exemplo, se o Calara passou no início da gerência dela, que eu não duvido, eu tenho Também não. certeza, eu tenho certeza absoluta, porque não seria a primeira pessoa que eu teria escutado isso, de ter que se provar em dobro, não só agora para a equipe, não só agora para clientes, mas para a equipe que ela herdou, porque tem uma equipe, agora tem gente comigo, peraí, eu preciso provar que eu sou competente para as pessoas, eu preciso provar para os meus pares, eu preciso provar para os outros diretores, eu preciso provar para a empresa de que eu mereço estar naquele lugar. Eu tenho um objetivo, né? Se a sua conquista do seu imóvel é o que vai te impulsionar agora aí para frente, e é o que vai te desmistificar e sair chutando porta, mesmo com a voz doce, vou chutar a porta e foda-se, Sim, tudo. é o que tá acontecendo. É pra chutar a porra da porta. Chuta a porra da porta e vamos pra frente, né? E a mesma coisa, Alícia. Se a Alícia se apega nos filhos, pode falar isso, eu sou assim, eu sou assado, você pode achar o que tesouros for. dela, O né? que me move Bonito. é os meus filhos. São os meus três filhos. filhos. São os meus 3 filhos. Que, aliás, eu marquei o nome aqui, a gente acabou bem falando. Não fala que eu tenho tudo eu queria isso, um beijo pro Brincadeira. Luca, que é o filho da Lara. Pro Beijo, Vinícius, Luca. que é o filho E é lindo. da Colombina, e a Manu, Um a Bruna estádio. e a Alícia, que são as filhas da Alícia. É Então, isso aí. eu não sei se eles conhecem todos pelos nomes de guerra de vocês, né? Conhece. Mas as mamães usam esses nomes aqui dentro, então um beijo pra vocês. É né? isso mesmo. Obrigado. E a Alicia quer falar alguma coisa? A Lara quer falar alguma coisa? Foi contundente, né? A Colombina É, falando. o que ela falou mexeu bastante. Eu fiquei toda sem graça. Tô me segurando aqui. Saiu Porque eu acho. naturalmente. Eu sou muito. Foi Eu sou lindo. emotiva também. Foi lindo. Achei bonito o que ela falou. achei Eu me bem- segurei aqui porque eu Tem já uma tenho... coisa, meninas, até Fama comentar de com chorão. vocês uma outra coisa, pra até pedir a opinião de vocês. Acho que talvez a Lara tenha até comentado isso. A gente ia gravar um episódio, a gente ainda tá tentando gravar um episódio sobre dress code. Né? E a gente chegou a falar com um estilista, a gente tinha um negócio tudo maravilhoso pra chegar aqui, mas não deu certo, porque as pessoas vão cancelando tudo. Porque a gente tava falando de novo de estereótipo. A gente tava falando de primeira impressão. Você falou, a primeira impressão fica. Realmente a pessoa lê e ela vai gravar aquela imagem e às vezes pra gente consertar a imagem leva tempo. E pra nós, e aí combina, pra nós que temos que administrar, além de tudo, a nossa própria ansiedade, porque nós somos ansiosos. Entrou um cliente, eu preciso vender. Eu preciso vender. pra É o ontem. dia. Exatamente. Eu preciso vender para ontem. Preciso vender para hoje. Para Lara, que é a gestora, os corretores projetam nela isso daí. Eu preciso que você me ajude a vender, porque eu preciso vender para ontem, né? E ela que acorda todo dia já. Vou vender? Né? Eu preciso vender para 5h30. hoje. Ela vendendo ou não vendendo? Todos nesta mesa acordam desempregados. Vendemos o dia inteiro e vamos dormir desempregados. É verdade. Né? Então, não é fácil. Não é fácil essa construção, porque Sim. é muita coisa envolvida. É muita gente que depende de nós. E a gente ia gravar esse episódio sobre... não sei se ainda vamos gravar um episódio sobre... Vamos. das coisas, porque a gente queria falar dessa questão da primeira impressão. E mulheres carregam muito disso, porque as roupas das mulheres, né, os cabelos, as maquiagens, todas, elas falam por si só. Né? Então, se a gente está falando de estereótipos, se a gente está falando de preconceito, nós nos paramentamos ainda para reforçar, por muitas vezes, esse preconceito. E aí eu queria pedir um conselho de vocês 3, né? Com 3 belezas completamente diferentes, 3 idades completamente diferentes, 3 formações completamente diferentes. Que dica vocês dariam para todas as meninas, principalmente, que estão assistindo a gente? Porque acho que para os homens vocês também poderiam dar umas dicas de como construir essa primeira impressão. Porque se é o cabelo que não vai me definir, como é que eu posso fazer com que a hora que o cliente aparecer por aquela porta do plantão, lá na Vila Ema, ou pegar você no carrão ou principalmente numa rede social, ou você, na hora que você é acionada na mesa, né, por um corretor seu, e você está chegando com a postura e a pessoa vai te olhando já de longe, o que vocês falariam para essas pessoas? Como é que elas poderiam ajudar, como elas poderiam melhorar a construir a primeira impressão que as pessoas vão ter delas? No cliente, corporativo, a gente vai ter que
A gente vai ter que respirar. Porque o recalque é uma coisa Que complicada. vai demorar um pouquinho. Você diz de vestimentas mesmo? Do modo geral. Bom, cuidado essencial básico, né? Unha, cabelo, cheiro, né? Tudo. Né? Higiene, primordial, Básico. né? Básico. Não, mas você vê cada coisa por aí Que às vezes não tem o básico. inacreditável. Exatamente. A mulher, eu acho que ela tem que se preocupar muito, mas muito com a discrição, entendeu? Com a transparência, com o decote, menos é mais. Muito importante, porque é isso mesmo que a Alicia falou do casal. Eu também já atendi muitos casais e eu também nunca tive problema com casal, nunca, porque eu sempre me direcionei, né? Quando você tá com um casal, a mulher direciona a conversa para a mulher, enfim. Mesmo que o marido era o seu contato anterior, muitas vezes aconteceu da visita ser marcada com o marido, com o homem, mas a partir do momento que você conheceu a esposa é seu cliente. Você toca com a... Mas, assim, se você tiver com uma roupa insinuante, acabou. Não tem nada que você faça ali que você vai conseguir Atenção. você não vai conseguir tirar os ciúmes mesmo, né? Da mulher, o incômodo. Então, a descrição é importante. E aí, as regras de etiqueta, elas são muitas, né? Assim, descrição, cores, né? Cores harmoniosas. Esse tipo de... Na minha opinião, uma mulher com salto sempre será uma mulher com salto, entendeu? Às vezes eu coloco um tênis porque eu tô muito cansada, mas eu me sinto muito menos empoderada. Uma mulher com salto eu sempre particularmente, será uma mulher com salto. eu também acho. Eu acho que a mulher de salto, ela já transmite outra coisa. É uma outra energia. qualquer tipo de Sim. salto, seja mais baixo, seja mais fino, seja agulha, Imponente. não importa. Exato. A mulher, ela já transmite poderosa. Empoderamento mesmo. Poderosa, né? Porque não é fácil. Além de tudo, porque não é fácil andar no salto, né? Também já acredito. Colombina, agrega mais alguma por isso. coisa aí pra gente? Eu acho assim, quando as vendas estão em baixa, o primordial é a roupa sempre limpa, né? E se você não tiver boas marcas, mas sempre cores básicas, como a Lara falou, e sempre limpinha. Que isso daí causa uma boa impressão também. E a gente se sente bem. Limpinha cheirosa. A gente se sentindo bem, vende bem. Sim, porque as pessoas sentem, né? Que você não precisa estar com... Vende energia, né? Mesmo que você queira estar com uma roupa de uma loja que você ama, mas no momento não dá. Ou você paga o financiamento ou você compra aquela roupa de linho, né? Mas assim, você estar bem consigo mesma também. Sim. Então, acho que a palavra-chave é isso. Alicia, complementa, finaliza e Elas falaram esclarece. tudo, né? Assim, eu vou falar uma coisa assim que, já que a gente fala de preconceito no tema de hoje, muitas pessoas que entram na corretagem, elas não têm dinheiro para tomar café. Então, eu acho que as pessoas tinham que ter mais empatia em ajudar. Tipo, é mais fácil julgar do que chegar... Então, eu já tive um caso... num plantão, não importa onde, de eu chegar na pessoa, ela tava limpinha, como a nossa amiga falou, só que ela não tinha condições de usar um sapato pra empoderar, ela não tinha condições de passar uma base. Isso eu já sou sentimental, isso me incomoda. Como diz o Ricardo, teatro, isso, quem convive comigo pouco tempo, principalmente a Pitanga, que tá mais tempo comigo, isso me incomoda quando eu vejo que a pessoa quer muito, ela não desenvolve o que a gente consegue desenvolver em questão de vendas e posicionamento, mas também a gente tem uma história, né? Não começou ontem, né? Não tem. Então, eu acho que tinha que ter uma cultura, não só de criticar, mas das próprias pessoas ajudar. Solidária. Ajudar, tipo, eu já não preciso falar, porque a Bíblia fala que você faz aqui e aqui não precisa saber, mas eu já ajudei pessoas que eu sei que não tinha sapato, ou então a pessoa me vê sempre muito bem arrumada e fala, você não tem uma roupa que não me serve? Por Deus, eu não gosto de dar roupas minhas para ninguém, eu acredito muito em energia. Então, eu não dou nada que é meu pra ninguém, pode ser amigo, pode ser inimigo, eu não dou, eu compro. Eu vou lá, vou na Renner, parcelo e dou real. E dou pra pessoa se vestir bem. E se vestir, eu acho que é o mínimo. Mas tem pessoas que não têm. Porque a corretagem, ela não te dá salário. Você faz seu leão salário. todo dia. E outra coisa que eu não faço mais. Eu amo perfume.
Mas eu já percebi, assim, minha opinião, que quando eu uso perfume que eu gosto, que é aqueles mais, né, cheiroso, que chama atenção e tal, como Angel, algumas coisas aí que é de perua, que é meu, Angel. Eu não uso mais perfume quando eu vou atender um cliente, principalmente masculino. Sim. Perfume forte. Eu uso aqueles bem simplesinho, porque quando você chega muito cheirosa e é um homem, aí ele já vem com aquele sentido estranho. Olha, eu cortei isso. Eu vou até pedir a ajuda do Rafa aqui, porque somos os meninos da mesa. A gente é bobo. Somos bobos, né? É verdade, Mas é verdade. E as coisas nos distraem muito fácil, né? Para as meninas que não entendem. Anota aí, Os homens mulherada. se distraem muito fácil. Quando a Lara fala de cores harmoniosas, nos distraímos com batons, nos distraímos com unhas, nos distraímos com decotes, nos distraímos com cabelos. Nós nos distraímos muito fácil, né? Porque a nossa cabeça, ela fica pensando um monte de coisa. Quem Ao já mesmo assistiu o tempo. Simpson? É É bem, verdade, gente. tipo Nossa, Homer. É verdade, Eu me senti agora é verdade, é verdade. E não é, e assim, aí coloco, por mais que elas tenham falado só muito de roupa, da aparência, mas postura manda nessa história, né? Não adianta, eu posso vir nude, né, de bege. Se eu não tiver uma postura condizente, vai estar na mesma, né? Então, o que você está colocando de empatia, linda, maravilhosa, mas a postura ainda vai mandar do que a gente está fazendo. Acredito. Isso que você está falando não se aplica só para vocês, para as meninas, mas para os meninos também, né? Então, os meninos, as mesmas situações. Lógico, nós não temos decotes, nós não usamos joias, mas os meninos têm tatuagens, que às vezes fica A mostra. tudo à mostra. Temos bíceps, temos troncos, e a gente quer deixar Tríceps. tudo aparecer no caminho, que eu uso bastante, né? Eu uso bastante camisa aberta, então fica a camisa aberta. Às vezes a gente precisa tomar cuidado nos detalhes, porque quem vai nos enxergar vai nos ler de uma maneira diferente, né? E aí, tudo pode começar errado já. É. Todo o É processo que eu de sou venda aquela pessoa, pode começar tipo, errado. eu gosto muito da Virgínia Fonseca. E ela não vive o padrão. Eu acredito no que você tá falando, que você é homem, eu entendo o que você tá falando, a sua visão de homem. Mas como as mulheres estão dominando muito, eu acho assim, é óbvio que eu não vou usar uma roupa transparente ou um vestido curto pra poder vender. Não é o meu caráter. Existe corretora que faz, sim. Só que eu gosto muito de você ser você. Então eu não uso o meu Instagram como uma página padrão mercado imobiliário. Por isso que eu tenho bastante visualização. Se você entrar num story meu agora, eu tenho 30, 40 mil. Eu não posto nenhuma foto de biquíni, nada. Eu crio um merchan. Sim. Quando a pessoa entra no meu Instagram, ou eu passo alguma mensagem bíblica que eu sinto no meu coração, ou eu tô falando do projeto que eu quero vender. Então eu crio uma marca no meu Instagram, a pessoa vem com foco. Quando uma ela empresa. vê, ela vai ter que comprar um imóvel, ou então, tchau. Alissa, Eu tô falando, Bruna. porque você é uma empresa. É, isso. Como a Colomina é uma empresa, como a Lara é uma empresa. Sim, E toda empresa tem seu marketing. isso. Né? Toda empresa tem seu marketing. Se nós soubermos fazer o marketing corretamente, Sim. É tá isso. tudo certo. O problema é quando a gente faz o marketing errado. E o marketing errado pode começar na cor do batom. Né? Pode começar na Que aí vem o preconceito, Aí vem o que vocês preconceito. falaram. Vem o preconceito. Mas é Então, aquilo que eu assim, te falei, é muito patriarcado, é um machismo. Eu tava conversando com a minha cabeleireira hoje. Nós, mulheres, somos machistas. Nós somos criadas machistas. Nós somos criadas preconceituosas. Vem da criação, e não que nossos pais são de ruins. É que lá atrás já veio aquela coisa de escravidão, de heresia, de mulheres. Aquela coisa, por exemplo, uma pessoa que tinha dom de... Ai, eu sinto que você não tá bem. Vamos fazer uma oração? Ai, você tá bem? Vamos conversar? Antigamente era bruxas, elas eram queimadas vivas. Então, nós passamos esse preconceito, independente da profissão. É do ser humano julgar, criticar, apontar e criar heresia das pessoas. Às vezes a nossa educação e de tempos atrás trazem para um tempo presente, dependendo da pessoa, algumas limitantes que não fazem sentido pra gente, que não fazem sentido hoje e que eu acho que a gente tá evoluindo. Eu tô saindo desse programa muito feliz. Não é perfeito, mas muito melhor do que eu pensava em relação a esse preconceito. Não é ideal, tá longe de estar, mas tá um pouquinho melhor do que eu tava pensando. Gente, a gente quer dar um presente pra vocês singelos, tá? Super. Que agora vocês são
Membras membros honorárias do nosso JDcast. Então Nosso vocês são humilde. JDcasters. Mina. Obrigada. E eu queria que vocês finalizassem mandando uma mensagem para quem vocês quiserem, começando com você, Lara. Você que tem uma equipe efervescente, tá mandando muito bem. Muito tá bem, eu vou deixar claro. abundante. Muito bem. Chama a galera pra trabalhar pra você. Muito, para de novo. Muito, mandando muito bem. Muito bem. Uma mensagem, vamos lá. Bom, realmente vai fazer um ano, né, que eu estou na gerência, como eu disse no começo. Eu estou muito feliz. Eu acho que o meu diferencial maior, por incrível que pareça, não é competência, não é expertise. Claro que tem um pouco de tudo, mas é realmente o que eu faço com amor. Eu faço com amor, eu cuido da minha equipe com amor. Você comentou aí agora há pouco, né, Ricardinho? Porque você teve que provar. As pessoas que eu não tive que provar nada foi a minha equipe. A minha equipe, ela me abraçou de uma maneira, assim, que eu fiquei impressionada. Eu tive 100% de aderência. Legal. Porque quando a gente faz esse tipo de transição, é comum na empresa de deixar aberto, né, para que os corretores aproveitem aquela situação para eles. Não são obrigados a ficar com o novo gerente. E o próprio Irmão falou que nunca tinha visto 100% de aderência. Ninguém saiu. E eles me acolheram de uma maneira, assim, incrível. Nós somos uma família. A minha gestão, ela é baseada no amor, no respeito, Na no humanização. carinho, na humanização. Eu me preocupo muito mais com eles do que comigo. De novo, não vou ser piegas. Não quero ganhar dinheiro. Óbvio que eu quero. Mas, assim, a minha preocupação maior é com a vidinha de cada um deles. Você não Eu coloca a grana na sofro frente. junto. Se tá precisando de dinheiro, se tá sem vender, eu sofro junto. Se a gente tá com uma proposta lá apertada, a gente sofre junto, chora junto. É mãezona mesmo, entendeu? Essa é a minha gestão. Eu procuro acompanhar ao máximo. Óbvio, eu não consigo acompanhar todos o tempo todo, porque às vezes, quando tem mais de uma no mesmo horário, eu sou obrigada a escolher ir para um lado. Mas eu acompanho demais o corretor e é isso. E se alguém tiver interesse em trabalhar no online da JD, as portas estão abertas. Tá rolando agora o QR Code assim, aqui da trabalha equipe da comigo. Lara. Comigo, equipe Lara. Tá rolando agora o QR Code da equipe da Lara. Você quer trabalhar com a gente, quer trabalhar com a equipe da Lara, quer ganhar dinheiro, quer mudar a sua realidade, entra no QR Code já. É isso. E você, Colombininha? Que recado que você quer deixar aí pra acho que o posteridade? mais importante é amar o que a gente faz. Porque, por coincidência, acho que a maioria aqui, todas nós acordamos às 5h30. E meu horário é esse também. Amar o que faz, porque existe uma... Acho que foi você que falou, né? Uma frequência nos plantões, pelo menos nos plantões físicos. Mas, assim, as pessoas ficam focadas naquela frequência. Não, gente, eu sou a minha empresa. Se eu quiser trabalhar os 7 dias, como você falou, eu trabalho. Até isso, algumas pessoas se incomodam, você acredita? Acredito. Então, A gente faz a lojinha nossa. Quando eu estou disposta determina quando a gente vai abrir a loja. trabalhar os 7 dias, eu trabalho. Quando eu estou disposta a ficar no domingo até as 18 horas, eu atendo um cliente de retorno de equipe. E é isso. Amar o que gosta. Amar o que faz. Que daí a gente é feliz todos os dias. Obrigado, Colombina. E tu, Obrigado, Alicia? Lara. Bom, eu acho Tem que ter mais uma ainda. que... Eu tô tão brava assim. Desculpa, Alicia. Eu acho que eu vou dar uma mensagem pro corretor. Eu ia fazer pro cliente, um merchan pro cliente, né? Eu vou fazer uma mensagem pro corretor. Não saia da sua casa se você não tiver objetivo. Ótimo. Eu acho que Forte e contundente. Eu acho que é o mais... Pra mim, é o mais exato. Não sai de casa se você não tiver objetivo. É isso aí. Mulheres empoderadas, lindas, bem-sucedidas. E é isso que a gente espera da mulherada aqui da JD e não só aprender mulherada, todo dos dia, né? homens também, né, Rafael? Verdade. E nós podemos trazer aqui nos homens pra ver se Dos preconceitos, né? os preconceitos dos lados masculinos aqui. Vamos fazer fazer uma reunião, brainstorm sobre isso. Os meus músculos não me definem. É isso, meu Jesus. Mas meninas, e assim, pra gente finalizar, Obrigado, Lara. eu queria agradecer vocês três, né? A Lara já tinha falado com ela em outras oportunidades, pedir desculpa às duas, né? Da demora, de quando a gente ia gravar até o dia que a gente
pôde gravar, e a Alícia por ter aceitado de bate-pronto. Nossa, a na conversa hora, eu com adoro. A gente faz isso daqui com muito carinho, né? A gente toma, espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para a gente, porque a gente tenta tomar muito bom, cuidado meninos. realmente com quem a gente traz aqui, com o que a gente passa para as pessoas, porque se nós estamos falando de aparência, nós estamos falando de preconceitos e pré-julgamentos, qualquer coisinha que a gente pode falar aqui pode destruir tudo uma coisa que a gente fez, né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Espero que vocês tenham ficado super confortáveis também de conversar com a gente, mas de coração, Verdade. agradeço demais, porque dispor do tempo de vocês aqui, uma hora e mais, quase 1h40 nós estamos falando aqui, para conversar com a galera, para todo mundo entender a história de vocês e pegar essas dicas, as pinceladas, que nem todo mundo vai ouvir, mas escutei uma coisa que a Colombina falou que faz sentido, que a Lara faz sentido, que a Alissa faz sentido, e vou mudar, vou aplicar isso na minha vida, já é um ganho, que é o objetivo principal aqui da gente. Então, de novo, obrigadão. Ricardinho, você tá muito fofo. Acho que eu tô Você tá sendo fofo até agora. Eu tô te contaminando. Eu também perguntei do Eu tô achando signo até delas. estranho aqui, tipo, tô olhando, oi. Pois é. Não sou tão ranzinza assim. E nesse clima maravilhoso, abundante, meigo, pra eu não ficar diabético, vamos terminar aqui o programa. Agradeço demais a vocês e agradeço você do outro lado aí da tela. Se você gostou, deixa aquele like maroto, curta, compartilha, manda pros grupos de WhatsApp, pros grupos de família. Esse programa é feito pra você vender mais. Pega, Susan, manda pra todo mundo, faz todo mundo assistir, hein? É isso aí. E aí, Ricardinho, mais um JD Cast concluído. Não percam, quarta-feira que vem um episódio fresquinho, novíssimo pra vocês, com mais conteúdo de qualidade, com pessoas gabaritadas. Assistam 8 horas da noite. Até o próximo JD Cast. Valeu!